E a ordem estabelece nestas áreas rurais especificamente através dos costumes. E os costumes geralmente são repostos através de uma desordem. E é através desta desordem que ia acontecendo que as pessoas querem chegar novamente à reposição da ordem. Quando nós percebemos o sentimento que as pessoas também têm no estado atual, que já não é estado de providência, mas é um estado que privatiza, e privatizando, descarrega a sua responsabilidade em cima de outras áreas. E nós não nos devemos esquecer que este estado, neste momento, não sendo de providência, a imagem que lança das polícias é que elas são uma coisa boa, mas estão muito distantes, nunca aparecem quando é preciso, e mesmo quando somos vítimas só vamos utilizá-las em último lugar. Esta é a imagem que se lança. Outra questão que se levanta, e quando se fala em linchamentos e em justiça popular, geralmente vê-se isto, sem nós refletirmos muito, porque é que nós não reparamos a necessidade que as pessoas têm, por exemplo, de criar o vigilantismo, isto é, as empresas de vigilância. Isto é o sinónimo de que o Estado está a privatizar a própria segurança das comunidades. E a vigilância e as instituições de segurança particular causam a estas pessoas um afastamento da realidade. E então o que é que elas pensam? Bom, das duas uma. A gente vai evitar o tempo de espera, porque as polícias e o Estado não resolvem isto a não ser daqui por uns anos, como nós vimos aqui. Nós vamos acabar com as questões da impunidade, porque é a nossa própria segurança que está em causa. Se ele for liberto, vai cometer novos crimes, portanto a gente não quer novos crimes, portanto vamos cortar o mal à raiz e vamos fazer justiça pelas próprias mãos. E dessa maneira afastamos o crime. E aquilo que consta nos estudos que têm sido feitos, e de alguma forma têm sido escondidos da população, é que nas comunidades onde as pessoas têm, efetivamente, ido buscar ajuda à justiça popular, aí a criminalidade tem descido. Porque há um receio de se cometerem crimes numa comunidade que reage violentamente, como aliás eles acham que a polícia deve atuar, porque a comunidade quer violência quando ela é precisa para pôr a ordem, e nessas comunidades a densidade de crimes tem descido. Mas a comunidade rural portuguesa é especificamente conservadora, como eu disse há pouco, mas também é antijudiciária, porque não acredita não só nas polícias, mas também não acredita nos tribunais, e esses ainda menos. Portanto, o que é que nós temos aqui? Sistemas de justiça, um Estado que está absolutamente desculpabilizado relativamente a estas situações porque está longe, como disseram agora aqui, justiça para pobres, justiça para ricos, internamento, mas muito mais difícil do que isso, a questão de nós percebermos aqui o problema de fundo. Estes indivíduos são doentes ou não são doentes? Era a minha questão inicial. E eu vou-lhe responder. A questão que nós temos aqui que perceber é, este homem é doente, se é doente não está a fazer nada na cadeia. Tem que se arranjar outro sítio qualquer para ele. Ele não tem que estar preso qualquer um deles, se é ou não é. E eu penso que aqui a parte científica da questão do direito tem que vir ao de cima. Porque ele é um ser humano ou é um indivíduo que está avariado, entre aspas, e tem anomalias. Isto é preciso decidir, primeiro ponto. E sem isto nós não vamos a lado nenhum no sistema de justiça em Portugal. Saber se a pessoa é ser humano ou é uma pessoa com anomalias e é apenas uma variedade de ser humano. Em segundo ponto, se as penas e as medidas de segurança, porque neste caso eu penso que eram muito mais próprias, aplicar uma medida de segurança e as pessoas só saírem quando cientificamente estivessem mentalmente bons para sair, e não quando acabassem a pena e voltam outra vez a sair, e isso é normalíssimo, como vimos aqui na semana passada, e ver se este sistema das penas e das medidas de segurança é ou não é uma medida positiva. Porque o estar preso vai contribuir de alguma forma para que estas pessoas saiam melhores ou não saem? Ou saiam curadas de alguma coisa? Bem, se não saem é pior. Agora, ainda para terminar, é preciso perceber, numa linguagem mais filosófica, digamos assim, se as pessoas estão determinadas, como nós falámos aqui na questão da hereditariedade e do congénito, se as pessoas estão pré-determinadas e têm um destino que as leva a comportarem-se assim, ou se as pessoas são livres de fazer aquilo que querem. Sem estes três pontos, nós não conseguimos chegar, em Portugal, a uma política não só de saúde, nem só de saúde mental, a uma política de existência. E as pessoas têm direito a ter uma existência, e se o Estado não lhes der essa possibilidade de existência, eu continuo a defender que as pessoas têm direito, constitucionalmente aceite, de fazerem punição pelas próprias mãos, para defenderem a sua própria existência.
Era uma coisa importante. Isso é uma grande confusão com o conceito de legítima defesa. Desculpe, eu faço as minhas confusões que não são aceitas por pessoas a quem não convém esta confusão. Mas eu tenho a legitimidade de confundir as pessoas dizendo-lhe assim: as pessoas não têm a justiça. As pessoas têm direito a defender-se ou não têm? O senhor diz assim, está constitucionalmente previsto que a pessoa pode exercer... Tem ou não tem o direito à resistência? Posso acabar? Tem ou não tem? Deixa acabar já agora. Claro, mas isto é simples, ou sim ou não? Está constitucionalmente previsto que a pessoa tem direito a fazer justiça pelas suas próprias mãos. Eu estou-lhe a dizer que tem direito à resistência. Isso não é verdade. As pessoas têm direito à resistência. Não é verdade e é perigoso dizer isso. Não é verdade? Não é verdade. Eu não tenho direito a resistir se for atacado? Posso acabar? Isso não é verdade, porque isso é desmistificar. Querem o papelinho no tribunal e a participação, isso não é verdade? desmistificar. E a burocracia. Isso é desmistificar um instituto muito sério do direito, que é a legítima defesa. De facto, na legítima defesa, a pessoa pode reagir perante uma agressão atual e ilícita. Nessa altura, será esse o exercício? Será esse o exercício? Isto é o quê? Uma senhora que tem uma filha que é violada? Então tem que dizer tudo. Desculpe. Então tem que dizer tudo, não é dizer só que a Constituição permite, porque isso é, acho eu... não posso... Posso intervir numa coisa que eu falei, eu no início toquei nessa... Vocês não são pais destas crianças. Não Isso é que é diferente. Vamos organizar a discussão um bocadinho, um de cada vez. Um de cada vez. Estamos aqui a falar entre homens agora. Eu estou a falar... Posso falar ou não posso? Posso falar ou não? Não, essa argumentação é que não. Vamos lá ver. Eu estou a falar com a doutora Rubens da Silva neste momento. Não, está a falar com todos. Está a falar com todos. Vocês querem falar a sério? Eu estou a falar com a doutora Rubens da Silva. Eu estou a falar com a doutora Rubens da Silva num ponto. E quando acabar de falar com ele, eu trato do segundo ponto. Não, pode ser ou não? As conversas são feitas entre todos. Uma conversa é a participação no diálogo de todas as pessoas. Quem dita as regras do debate aqui sou eu. Diálogo entre duas pessoas. Desculpe, quem dita as regras do diálogo aqui sou eu e eu passo a palavra à doutora Maria. Eu chamei a atenção, voltamos outra vez a falar justiça pelas próprias mãos, quando o que falhou claramente aqui, temos que ter consciência disso, é a questão da saúde. Eu estou a falar só por si, não envolve os outros. Doutora Costa, cada um, eu não inibimos ninguém de manifestar a sua opinião, gosto que ninguém também fale não vai em meu nome. cercear a dos Mas outros. eu não gosto que ninguém fale em meu nome, também tenho esse direito. Completamente. É que eu não passei procuração a ninguém. É um temos que mete toda a gente, menos o doutor Costa. Pronto, eu acho que eu quando falo temos é questão de sociedade e temos do sistema. O problema está de um diagnóstico, por isso que eu não disse lá quando a Júlia pôs a questão. É doente e nem o doutor também Carlos Fernandes. É assim, nós não temos dados suficientes para fazer o diagnóstico. Pois, mas para mim também, pelo rigor científico, é depois de ser feita uma avaliação que não deveria ocorrer só agora para saber se eles são inimputáveis ou não. Devia ter ocorrido na altura certa em que a palavra saúde ainda valesse qualquer coisa. Eu não sei se nesse momento nós não vamos ter só que ver e cair no outro lado que é doença, percebe? Nada foi feito, entretanto. Justamente. Pronto, mas, aliás, o doutor Carlos Fernandes queria também eu queria dizer uma coisa em relação à minha participação nesse programa. Eu gosto de me basear pela seriedade, serenidade, cientificidade. E gostaria que realmente as coisas corressem assim. Ficou sublinhado. Mas temos também que concordar que somos aqui de entidades muito diferentes e cada um se manifesta da sua maneira, desde que haja alguma bonomia da forma como o fazemos. Diga, Dr. Carlos Fernandes. Eu acho que tem todo o direito a querer saber o que é que alguém do lado científico pode dizer acerca se é doença ou não. Muito obrigada. É evidente que eu não tenho os dados, Claro. Não tenho os relatórios clínicos, não observei nenhum. Mas partindo dos dados que são descritos, eles encaixam perfeitamente em quadros clínicos que são assumidos pela comunidade científica em todo o mundo. Estão devidamente tipificados, codificados. Perturbação grave da conduta, que pode estar ou não associada a um outro quadro clínico, é deficiência mental, porque há deficiências claras da linguagem, do desenvolvimento da linguagem. Agora, portanto, e são doenças. Agora, é politicamente incorreto falar-se em doenças, muitas vezes na área da psiquiatria, mas isso são fé diversos sem grande interesse para a ciência. São doentes, ponto final. Agora, o facto de serem doentes não quer dizer que sejam impunes. Isso é outra questão. Aliás, toda a gente tem claramente isso. E as famílias são vítimas, como foram as crianças, como foi o outro menino que faleceu, e portanto, estas questões têm que ser resolvidas. Eu não vou entrar na questão que estava a ser discutida antes, mas acho que o Dr. Braga da Costa tocou numa questão de fundo, que eu acho que é importante. Que é, de facto, se não se decidir claramente, e parece que nunca foi decidido até agora muito claramente, se são doentes ou não, também não sabe muito bem o que fazer esta gente.
É um facto. É o problema que esteve na origem do que aconteceu nesta comunidade. Mas teve de haver. Para onde é que se viram? Mas teve de haver um diagnóstico, pelo menos num deles, porque até já estava medicado. Agora, a questão que se coloca é esta. Não podemos cair só no sistema judicial, porque, antes de mais, os apelos foram feitos a outro tipo de entidades ligadas aos serviços de segurança social e à saúde em geral. E aí também falham. Mas também não vamos dizer agora que são os médicos. A questão tem a ver centralmente com o Estado e, sobretudo, a parte executiva que tem que administrar a saúde. E se não houver especialistas da área de saúde mental, sejam eles pedopsiquiatras, neuropediatras, psicólogos clínicos de desenvolvimento, de fácil acesso por parte da população, vão ter aos médicos de família que não têm mãos a